E sejam todos bem-vindos, galera aí das plataformas digitais, YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso estudo. Nós estamos começando agora, terceira semana da Uma Igreja Irresistível. E eu vou começar, então, a compartilhar agora aqui a minha tela com vocês, para a gente começar o nosso estudo. Vamos lá, então. Construindo uma igreja significativa que todos amam participar, uma igreja irresistível. A gente sempre fala sobre as dicas de um bom estudo, né? Então, aumente aí a expectativa do seu coração, leia o e-book que a gente compartilhou, também imprima se você conseguir, para você escrever, fazer as suas anotações, as suas dúvidas, né? E tenha esse momento para você, se afastando das possíveis interferências, né, de uma TV, de um celular, de qualquer coisa que tire a sua atenção desse estudo, preencha aí só esse tempo para você de conhecimento da palavra de Deus, né? E tenha a Bíblia sempre em mãos. Então, nós já tivemos 2 estudos, 2 encontros, e um foi o ambiente irresistível, o segundo, engajamento irresistível, e hoje, pregação irresistível. E o quarto será missão irresistível, que será semana que vem. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre pregação irresistível, né? E o papel fundamental na história e no desenvolvimento da igreja. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês aqui. Vou até parar de compartilhar aqui a minha tela para olhar para a carinha de vocês e fazer essa pergunta para vocês, né? Tenho certeza que algum de vocês aqui tem alguma pregação que marcou a vida de vocês, né? Que vocês já ouviram e que ficou marcado, né? Todos nós, eu acredito que tenham, né? Coloquem aí no chat para mim, para eu ter essa interação com vocês, se vocês já tiveram alguma coisa, alguma palavra que o pastor tenha falado que trouxe à memória você e que deixou isso marcado. É lógico que a gente não consegue decorar ou ter na nossa memória todas as pregações que nós ouvimos, mas sempre tem uma que nos marca, né? E eu tenho certeza que vocês também têm aqui, ó. Tem gente até dando o tema das mensagens, né? Então, a Kirche Eclesia foi demais, assim, acho que a fase que nós estávamos vivendo, essa pregação do Rô para a nossa igreja foi muito especial, né? Filho pródigo, que legal. É isso aí, sempre a gente vai ter uma pregação que vai nos chamar mais atenção, que vai marcar a nossa vida, né? E quantos de nós também não decidimos, né, ficar na DAI, ficar na nossa igreja por conta da pregação, né? A gente pode ter muitos defeitos como pessoas, né? Mas se tem uma coisa boa da nossa igreja é porque a nossa igreja leva Jesus através da pregação. Isso nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, eu tenho certeza que muitos de nós que optamos por ficar na DAI por causa da nossa pregação, né? De todos os nossos pastores, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo com vocês. Bom, tanto a igreja, né, a igreja primitiva, a igreja, o evangelho de Jesus nasceram e cresceram através da pregação, através da propagação da palavra de Deus, né? E isso vai se perpetuar, né? Vai continuar até a volta de Jesus. Nós temos que continuar levando a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas, né? E da maneira mais clara possível a todos que precisam, né? A história bíblica, ela sempre foi transmitida via tradição oral, né? Ou seja, são histórias que os pais contavam para os filhos e iam transmitindo de geração em geração, né? Então, o quão importante é a gente anunciar também através da nossa fala, através não só da nossa vida, mas através da nossa fala, dessa tradição oral de levar o evangelho, né? E a própria caminhada de Jesus, né? A própria história de Jesus foi baseada na pregação, de todos os seus eventos, de todas as suas curas, milagres, maravilhas que ele fazia e aconteciam. Tudo isso estava com um único objetivo final, que era que as pessoas ouvissem de Jesus as boas novas, a verdade do evangelho, né?
ele queria que as pessoas conhecessem a verdade transmitida. Então, a cura, os milagres, tudo isso era apenas estratégias, né, e ferramentas que ele usava para o objetivo final das pessoas conhecerem a verdade bíblica, né, a verdade da palavra, né. E isso a gente pode ver, eu vou pedir para Van, compartilha aí com a gente no chat, Mateus capítulo 11, versículo 5. Quero ler aqui com vocês. A Van já colocou aqui no chat, diz assim, ó, Mateus capítulo 11, versículo 5 diz: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Então, tudo pode acontecer, todos os milagres podem acontecer, mas as boas novas precisa ser pregada. Então, essa é o real objetivo de Jesus em transmitir a palavra, né? Então, tudo que ele fazia em toda a sua caminhada, em toda a sua história, foi transmitir a verdade do evangelho, né? Então, é através dessa pregação que a gente transmite a redenção, a história da crucificação, a história da redenção e a história da salvação, da eternidade para o mundo todo, né? Existe uma frase, nós já usamos várias vezes essa frase, que diz assim: pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Essa frase, ela é sim muito bonita, né? E a gente já falou várias vezes na igreja, e ela é uma verdade, mas ao mesmo tempo também ela pode ser muito perigosa, porque por mais que essa conotação ou o contexto dessa frase, ele quer dizer sobre termos uma vida correta, termos uma vida onde testemunha a própria Bíblia, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu da Bíblia, nós temos que testemunhar ou nós temos que transmitir através da nossa própria vida, sem ao menos usar palavras. Então, até então, se a gente olhar com esse olhar, com essa ótica, tá tudo certo, tudo resolvido. O problema é se a gente pegar essa frase e só fazer dela isso, né? E não falar de Jesus, e não transmitir, não pregar, né? E não explicar a palavra de Deus a quem precisa entender a palavra de Deus, né? Então, as pessoas também podem conotar sobre boas obras, né? E aí, as pessoas que são espíritas, elas podem usar isso, né? Então, vamos lá, vamos usar, pregar o evangelho através das boas obras, e aí não anunciam a verdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque as palavras precisam ser pregadas, a palavra precisa ser pregada, as histórias precisam ser reveladas, a gente precisa contar a história de Jesus, a história das boas novas e do evangelho, né? A pregação, ela é vital. O projeto de redenção, ele é vital e as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender. E aí, para a gente entender como é que a gente compartilha a pregação e como a pregação fica irresistível, eu quero compartilhar alguns passos práticos com vocês. Deixa eu continuar aqui compartilhando a minha tela. E aí nós vamos entrar em alguns passos práticos para construir uma pregação irresistível, né? Então, primeiro aqui que a gente pode ver é o antecipado da Bíblia é vital, né? Então, nós precisamos estudar a Bíblia. O estudo antecipado da Bíblia é vital. Gente, eu sou dentista, né? Não sei se todos sabem aqui, algumas pessoas já sabem. E para ser dentista, eu precisei estudar 5 anos, né? Eu fiquei 5 anos na faculdade estudando, me esforçando, né? Pegando livros, não só tendo as aulas na faculdade, mas me esforçando dentro da minha casa, porque eu precisava ter a certeza daquilo que eu ia fazer, né? Eu não poderia comprometer a vida, a saúde do meu paciente. Então, uma anestesia que eu pudesse dar errada, né? E pegar um nervo e paralisar a face da pessoa com um nervo que eu tocasse de forma errada numa anestesia, uma medicação que eu administrasse ao meu paciente de forma errada. Então, estudar é preciso para que a gente não erre,
né? Para que a gente seja assertivo. Então, o estudo faz parte da nossa vida e ele é essencial para todos nós. O médico, ele precisa estudar, o psicólogo, ele precisa estudar, o advogado, ele precisa estudar, todos nós precisamos estudar. Então, por que pastores, né, teólogos, não precisam estudar? Por que ainda muitos pastores têm essa consciência errada de dizer, não preciso estudar, né? E esquecem que vocação não tem nada a ver com isso, porque eu posso me sentir vocacionada a ser uma dentista, mas eu preciso estudar para ser uma dentista. Não é a minha vocação que vai me levar a administrar um remédio para um paciente, né? A fazer um procedimento cirúrgico num paciente, não é eu me sentir vocacionada. Ou eu vou dizer para a mãe de um paciente que eu pegue para atender, dizendo assim, ó, eu fui vocacionada a ser dentista, mas eu não estudei não, porque tenho aqui dentro do meu coração uma vocação e eu vou acertar naquilo que eu vou fazer nesse procedimento. Gente, qualquer pessoa iria sã, né, iria correr do consultório. Então, por que para ser um pastor eu digo que eu sou vocacionada? Ah, eu sou uma pastora, eu sinto a vocação de ser pastora, mas eu não me esforço em estudar. Sendo que um médico, o Rô sempre diz isso, ele pode errar a veia de um paciente, tirar a vida dele dessa terra, mas um pastor pode errar numa palavra e tirar a vida eterna das pessoas. Então, eu acredito que a responsabilidade seja ainda maior. Então, é muito importante que a gente estude, que a gente trace isso como objetivo, né? Que a gente não menospreze o preparo, porque a gente pode acabar fazendo do texto bíblico sem contexto uma grande heresia, né? Podemos usar de um púlpito e falar heresias e acabar com vidas de pessoas que acabam acreditando naquilo que a gente fez, né? Então, existem pessoas que leem a Bíblia de uma maneira muito superficial, o texto bíblico, e aplicam do jeito que elas querem, né? Então, se você pegar o texto bíblico sem contexto, você pode falar ele aquilo que você deseja. Ah, eu quero falar de dinheiro. Vou pegar um texto bíblico e vou falar de dinheiro. Se eu não entender o contexto, eu uso qualquer texto bíblico. Ah, gente, eu não sei porquê, mas hoje não está bloqueado os microfones, então tenham só um pouquinho de paciência e a Van vai tentando. A Van me bloqueou. Vanessa, Júlio, em nome de Jesus, tá querendo me calar? Sem problema, Van. Então, a gente precisa ter essa consciência, tá? Que o estudo é importantíssimo para todos nós. Vamos lá. Guardem isso na memória de vocês, na mente de vocês. Isso é muito importante que vocês tenham com vocês. Aquele que quer falar sobre a Bíblia deve conhecer sobre o que está falando. Aquele que quer falar sobre a Bíblia deve conhecer sobre o que está falando. Eu lembro muito bem quando eu me senti vocacionada, né, a ser uma pastora, depois de 4, 5 anos que o Rô já estava à frente ao ministério, né? Quem conhece minha história sabe que eu nunca digo que uma esposa de pastor, necessariamente ela tem que ser pastora. Eu não tenho essa consciência. Me desculpe quem pensa ao contrário disso, mas eu não acho que se o pastor é pastor, a mulher dele tem que ser pastora. Não, as pessoas elas precisam se sentir vocacionadas, né? E por 5 anos que o Rô já estava à frente da igreja, eu sempre auxiliei ele em tudo que ele precisava, sempre estive envolvida com o ministério, mas nunca tinha me sentido vocacionada a ser pastora. E quando eu me senti vocacionada a ser pastora, eu falei para o Rô, eu vou estudar, né? E ele disse assim, amor, é a melhor coisa que você faz, até porque ele estudou, né? E ele disse assim, da mesma forma com que eu vejo você falando sobre odontologia, quando qualquer pessoa te pergunta, e você é tão segura naquilo que você fala, eu quero que você seja assim também quando você falar da palavra de Deus. Então, eu nunca me esqueço disso, porque um médico e dentista, advogado, eles são seguros naquilo que eles falam porque eles estudaram. Então, nós seremos seguros ao falar da Bíblia porque nós também estudamos. Então, é muito importante que a gente fale com autoridade, busque o conhecimento daquilo que nós estamos falando para passar essa segurança às pessoas que estão nos assistindo, né, que estão nos ouvindo, né?
Então, quando a gente pega um texto bíblico e a gente começa a estudar aquele texto bíblico, para o conhecimento de vocês, nós precisamos fazer perguntas ao texto, né? Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar isso para vocês, mas um versículo que você pegue para ler, faça perguntas àquele texto. Mesmo que você não seja um pregador hoje da palavra, mas você com certeza faz uma devocional. Então, quando você está na sua casa fazendo uma devocional, e você pega um versículo para fazer essa devocional, faça perguntas para aquele texto, né? Pergunte onde foi escrito, qual é o período, qual é o contexto daquela sociedade em que estava acontecendo aquela situação, para quem aquela carta, aquele texto, aquele versículo foi escrito, por quem ele foi escrito. Isso nos ajuda a conhecer o contexto, nos dá embasamento para entender a história daquele texto bíblico, né? E esses contextos, eles jamais podem ser ignorados. O contexto bíblico para todos nós, ele é vital. Um texto bíblico que muitas pessoas confundem, até uma igreja confunde, aqui eu não vou citar o nome da igreja para não ser antiética, e não há necessidade disso, não é o nosso objetivo, mas, por exemplo, o texto bíblico que fala sobre mulheres usarem véu na igreja. Esse texto foi escrito por Paulo à igreja de Corinto. As mulheres que usavam, por que foi escrito somente para aquela igreja? Né? Se não Paulo, se fosse para todas as igrejas, ou até hoje nós mulheres usarem véu, estaria escrito para todas as cartas, todas as igrejas, mas não, foi específico para a igreja de Corinto. E para vocês entenderem, a igreja de Corinto era uma igreja portuária, né? Então, ao redor ali da igreja, haviam muitas mulheres que faziam programas, né? Haviam muitas mulheres que estavam ali vendendo os seus corpos. Essas mulheres, elas chegavam até a igreja e aceitavam a Jesus, se convertiam, entendiam as boas novas e o evangelho através da pregação. Só que, para elas fazerem ali os seus programas, elas raspavam as suas cabeças. É isso que as diferenciavam de outras mulheres. Então, elas tinham a sua cabeça raspada, elas eram carecas, né? Só que quando elas se convertiam, elas não poderiam ser diferentes das outras mulheres. Então, é por isso que Paulo ordena para que as mulheres da igreja de Corinto, todas elas usem véu nas suas cabeças, que estavam ali se convertendo não se sentissem constrangidas ao entrar na igreja e só delas entrarem as pessoas falarem, sei da história dela. Então, para que não julgassem, para que não houvessem olhos para elas, olhares preconceituosos. Então, Paulo diz para usar véu. Mas hoje a gente vê igrejas que usam véu, que mulheres usam véu. Então não faz sentido, né? Se a gente não entende o contexto bíblico, a gente acaba errando, né? Não que isso vai matar as pessoas que estão usando véu, não há problema, né? Sem quem quer, mas existem textos que talvez possam matar, sim, possam prejudicar. Esse é só um exemplo simples, né? Mas existem isso. Como também carne de porco no Antigo Testamento, né? Quando Deus fala para eles não comerem carne de porco. Gente, até hoje, carne de porco é um pouco... Não são todas as pessoas que comem. Eu não como porque eu não gosto, né? Mas tem gente que não come porque também tem um pouco de medo, porque existe aquela história do bichinho do porco, se ela não for bem cozida, se ela não for bem feita, pode ter o risco de contaminação, enfim. Até hoje. Só que imagina no Antigo Testamento, imagina no tempo deles, né? Não existia essa higiene toda. E os porcos, eles eram criados no chiqueiro, literalmente, né? Então era um lugar muito, muito sujo, muito sem higiene. Então, quando Deus fala para eles não comerem carne de porco, não é nenhum preconceito contra o porco ou tem alguma religiosidade nisso, não. Era para eles não terem doenças. Imagine o povo no deserto, atravessando o deserto com doenças, né? Por terem comido carnes que não são saudáveis, não estavam higienizadas. Então era por isso, né? Então não porque hoje existe algum princípio bíblico que você não possa comer carne de porco, né? Então hoje o porco ele é criado de uma forma totalmente diferente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem gente que fala que não pode comer carne de porco e as pessoas não comem.
Então, por isso da importância do contexto bíblico. Invista tempo de qualidade estudando a palavra. E é isso que a gente está fazendo aqui também, estudando, trazendo conhecimento, para que a gente não erre, para que a gente não seja enganado, né? Vou compartilhar aqui de novo minha tela. Segundo ponto, então, que a gente precisa ter é: tenha clareza no processo. Tenha clareza no processo. Quando a gente está preparando aqui uma pregação, um sermão, a gente precisa ter clareza, né, no processo de criação desse sermão. E eu lembro que quando eu estava bem no começo, né, de montar os meus sermões, né, e eu estava na faculdade montando, tinha prova, né, teste de sermão na faculdade, e aí eu sempre mostro para o Rô, até hoje, né, eu mostro para o Rô e falo para ele: amor, vê aí se não tem nada errado, se está tudo certinho aqui os meus textos. E ele fala assim: amor, antes de eu ler o seu sermão, ele fala assim: me resume em uma frase aquilo que você escreveu aí, tudo o que você quer transmitir no seu sermão, me resuma em uma frase. E aí eu confesso para vocês que hoje tá fácil. Hoje eu já entendi. E aí quando eu faço sermão, eu já falo a frase para ele antes de mostrar o meu sermão. Mas nas primeiras vezes eu voltava e falava assim: eu não sei te falar o meu sermão em uma frase. E aí ele falava: então volta, porque se você não tá tendo clareza do seu sermão em uma frase, imagine as pessoas que vão te ouvir. Você precisa ter clareza naquilo que você vai dizer. Você precisa construir o seu sermão com esse esforço de raciocínio, de clareza, que as pessoas consigam entender do início ao fim, né? Da introdução até a conclusão. Então, se a gente ficar horas e horas e horas estudando a Bíblia, estudando aquilo que você quer pregar, se não tiver clareza na transmissão da mensagem, não vai valer de nada o seu estudo, porque as pessoas não vão entender. E o seu objetivo é que as pessoas entendam aquilo que você está trazendo como uma mensagem, né? E aí quando eu construo o meu sermão, né, eu imagino a cozinha do MasterChef. Quem assiste o MasterChef aqui sabe a bagunça que é quando eles estão cozinhando, né? Você não imagina que vai sair um prato decente naquela cozinha, porque é uma sujeira, é uma bagunça, é um monte de coisa. E é mais ou menos isso quando a gente está construindo o nosso sermão. Se eu mostrar para vocês aqui algum rascunho meu, eu pego muitos livros e eu vou destrinchando os livros, vou estudando o texto e vou escrevendo, escrevendo, escrevendo sem parar, né? Então você vai tendo aquele rascunho gigante daquilo que você está fazendo para trazer depois um resumo, né? Para trazer em uma folha. São 10 folhas que você tem que resumir em uma folha, mas o bom é que essa uma folha vai trazer essa clareza. Quando eu estava na faculdade, o meu professor sempre falava, né? O professor de hermenêutica, de sermão mesmo, ele falava assim: se vocês não conseguirem transmitir a mensagem que vocês querem passar em 10 minutos, 7 minutos, 10 minutos no máximo, vocês não vão conseguir transmitir em 20, em 30, em 40, né? Então, tem pessoas que ficam 2 horas tentando transmitir a mensagem. Desculpem aqui a Kiara, que como eu tô sozinha com as crianças hoje, tá um pouco difícil aqui, gente. Cachorrinha latindo. Mas então, tem gente que fica 2 horas tentando transmitir a mensagem, sendo que não consegue fazer em uma frase. Por quê? Porque não tem clareza, não tem essa certeza daquilo que quer passar e começa a ser prolixo, começa a ser redundante, começa, sabe, encher linguiça, falar da sua vida, né? E não se aprofunda ali. Tem gente que até é muito profundo, né? Isso não quer dizer que às vezes a pessoa demora muito assim e não consiga ser profundo. Tem gente que é profundo, sim, mas é tão profundo que você sai com aquela cara assim do culto de tipo, meu Deus, será que eu que não sou inteligente? Será que sou eu que não consegui compreender? A pessoa foi tão profunda, que você não entendeu nada, né? E você sai confuso. Então, essa não é a intenção. Eu tinha um professor de exegese
Exegese, para quem não sabe, é uma matéria que nós temos na faculdade de teologia, no college, né? Para você tirar o contexto do texto, é exatamente isso. Você destrincha cada palavra, você destrincha verbo, tempo, tudo dessa exegese, né? E esse professor era o Paulo Garcia, ele já foi várias vezes na nossa igreja, né? Um mestre, assim, ele é muito bom. E ele falava sempre pra gente, a pregação, a exegese do texto bíblico, ela é uma árvore. Pensem numa árvore grande, numa árvore muito bonita. É isso a exegese. Quando você consegue destrinchar o texto, ela é como se fosse uma árvore. Mas o que você vai trazer num púlpito é apenas a flecha que você vai construir através do galho dessa árvore. Então, você vai construir uma flecha com uma folha, com ali o galinho. Por quê? A gente precisa ser certeiro. Se a gente trouxer para vocês tudo aquilo que a gente estuda, vai ficar confuso, vai ficar bagunçado o nosso sermão. Então, a gente precisa ser certeiro. Precisamos trazer apenas essa flecha. E aí é que está o ponto da gente estudar, porque a gente vai descobrir os segredos do texto e construir, né? E Jesus, ele era assim, né? Ele era extremamente claro no processo da sua comunicação, ele poderia ser muito extenso, né? Porque todo o conteúdo estava nele, ele é a própria palavra, né? Mas Jesus, ele foi o oposto disso. De ser extenso ou de querer informar tudo. Não, ele era claro, ele começava do ponto A, ia para o ponto B, até o final. Então, ele tinha começo, ele tinha fim nas suas histórias. E um bom exemplo é a história do bom samaritano, né? A história do bom samaritano, Jesus ele vem explicando exatamente, passo a passo, da história, né? Que veio o levita, que veio o sacerdote, e aí vem o samaritano, né? E como falar de um samaritano para um judeu, né? E aí o rapaz diz, né, para ele depois, mas quem é o meu próximo, né? E aí ele fala, é quem ajudou. E ele mesmo sabia da resposta, porque Jesus foi claro na sua explicação. Então, nós temos que ser claros na nossa explicação, na nossa pregação, no nosso sermão, para que as pessoas compreendam em todo o tempo o real objetivo, que é Jesus. Então, tudo aquilo que a gente trouxer, nós precisamos levar Jesus na nossa pregação para as pessoas. Vamos lá, então, para mais um ponto. Aqui. Antes desse ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre a função do pregador, né? A função do pregador é preocupar-se em construir um caminho onde aquilo que será compartilhado será claramente compreendido e aplicado pela sua audiência. É aquilo que eu falei, né? Então, a função do pregador é trazer essa mensagem de maneira clara, né? E um elogio que eu acho que todo pregador gosta de ouvir, de ter, né, no final de uma pregação, não é só, né, não é quando as pessoas olham e falam assim, nossa, como você foi profunda, né, como você trouxe algo especial. Eu acho que esse não é o melhor elogio para um pregador, mas é quando a gente ouve, né, de uma pessoa dizendo assim, consegui entender tudo o que você quis dizer, né? Consegui chegar na conclusão, entendi todas as fases aí do seu sermão, você foi clara. Então, acho que esse é o melhor elogio, né, que um pregador pode ter, ou a maior resposta, um feedback positivo que o pastor pode ter, é que as pessoas conseguiram compreender, houve clareza na sua pregação. E com certeza isso exige de nós, que estamos montando a pregação, muita organização, né? Organizar as ideias, organizar as frases, até a transição, né? A transição da introdução para o enredo, porque o sermão ele é construído assim, né? Nós temos introdução, enredo, a contextualização da onde aquele texto está falando, e aí a gente vai para a aplicação
e depois para a conclusão. Então, nessas transições, a gente precisa compilar bem, emendar uma coisa na outra, até mesmo as piadinhas, né, que sempre um pregador tem que ter algo engraçado, tudo isso tem que ser muito bem organizado, para que não fique perdido ou confuso, né? A gente precisa sempre construir um caminho de muita clareza na nossa comunicação. Isso vale para todo mundo, né? Você que trabalha com palestras, você que é psicólogo, que é médico, que é advogado, tudo que a gente vai fazer, nós precisamos ter muita clareza na nossa fala. Aquilo que a gente vai compartilhar, aquilo que a gente vai explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, nós precisamos ser claros, né? Terceiro ponto, então, nós temos 5 pontos, tá, gente? Não é 10, não, é 5 pontos só. E o terceiro ponto é pense em quem estará no seu auditório. Gente, isso é um desafio muito grande a todos os pregadores, porque eu fico imaginando, né? A pessoa que trabalha com TI, que é um palestrante nessa parte de informática, enfim, de tecnologia, ela com certeza vai trazer uma palestra para quem, no mínimo, trabalha com isso ou quer trabalhar com isso. Então, são pessoas que entendem a fala dela. Tudo que ele vai falar ali, as pessoas compreendem, ele pode falar esse linguajar. Um médico, um dentista, um psicólogo, a mesma coisa, né? Se você vai palestrar, com certeza, se eu for palestrar hoje dando uma aula de odontologia, de pediatria, que é a minha área, eu vou estar falando para um público de dentistas, né? Então, não vai ter ali uma pessoa leiga nesse assunto, porque nem vai interessar a essa pessoa o que eu vou falar. Então, eu posso falar com técnicas e com palavras que a odontologia me permite. Agora, um pregador, gente, o nosso público é muito diversificado. Porque eu tenho que entender que na igreja eu tenho homens, eu tenho mulheres, eu tenho crianças, eu tenho jovens, eu tenho os adolescentes, eu tenho viúvas, eu tenho casados, eu tenho pobres, eu tenho ricos, tenho empresários, tenho pessoas que são desempregadas, eu tenho diversas pessoas, diversas. E eu preciso me comunicar com todas elas. Eu preciso ter um linguajar que abrange todas elas, que todas essas pessoas se sintam abraçadas quando a gente fala, que elas não se sintam deslocadas. Então, a nossa mensagem precisa alcançar a todos. Então, é um desafio, né? Quando a gente vai pregar, por exemplo, um mesmo sermão, né? Na DAI a gente não faz, né? Porque é o mesmo público, mas se a gente for pregar numa igreja, né? Que a gente é convidado. Então, por exemplo, se eu for pregar numa igreja onde ali o meu público é mulheres, é uma conferência de mulheres, eu tenho um linguajar para falar com as mulheres. Aí eu vou pegar esse mesmo sermão que eu preguei nessa conferência de mulheres e fui convidada para ministrar numa outra igreja onde meu público é diversificado, homens, mulheres, crianças. Eu vou pegar esse mesmo sermão, mas eu vou ter que mudar muitas falas minhas que eu tinha preparado para uma conferência de mulheres. Já fiz isso diversas vezes, de pegar o meu sermão, desconstruir ele, tentar encaixar outras falas, outros exemplos. Por quê? Porque eu tenho que me adaptar ao público que eu estou pregando, né? O Rô já pregou na aldeia Miranda, né? Que a gente tem tanto carinho e respeito por aquela aldeia. E ele teve que se adaptar também ali. É um outro público, gente. Não estamos discriminando ou falando que eles são melhores ou piores do que aqui, mas é um outro público, né? Uma outra cultura. Então a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado até com palavras que às vezes é cultural de São Paulo, mas não é cultural de Minas, que não é cultural do Sul, né? Existem muitos desafios assim. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E Jesus, ele era o maior exemplo, né? Quando ele ia falar com o agricultor, ele falava de sementes. Quando ele ia falar com pastores, ele falava sobre ovelhas. Então é isso. Nós, como pregadores, também Só mais temos... um pouquinho, hein? Vanessa? Desculpa, gente, esses microfones. E aí a gente precisa se adaptar. O que não pode mudar é a nossa essência, né? A essência nunca muda. Cristo, né, trazendo a nossa mensagem, ele nunca muda. Mas a nossa linguagem,
o nosso jeito de falar precisa se adaptar sim. Eu não sei se vocês lembram, mas eu me lembro como se fosse hoje uma vez na DAI que nós tivemos um problema, não sei se foi uma reforma, alguma coisa com os kids, nós não pudemos ter os kids lá no Ipiranga naquele dia, e o Rô falou para os papais trazerem para o culto, né? E eu lembro ele preparando a pregação e ele falou, amor, eu vou criar uma pregação em que eu atraia também as crianças, porque não é culpa delas estarem ali, né? Aconteceu alguma coisa, eles estão ali, eu vou fazer algo que atrai. Eu não sei se vocês lembram disso, mas ele foi muito lúdico na pregação dele, ele usou muitas figuras, usou muito o multimídia naquele dia. Por quê? Para atrair as crianças. Quem é professor aqui dos kids sabe como que vocês precisam pregar o evangelho para eles. Dá para a gente colocar as crianças nesse Zoom agora e fazer eles entenderem aquilo que eu estou falando. Não vai fazer sentido para eles. Então, a gente precisa se adaptar, a gente precisa fazer isso. Vamos continuar aqui compartilhando. Responda sempre essas perguntas quando você terminar o seu sermão. Como o meu sermão ajudará alguém que está em uma estação diferente da sua? O que isso diz para a família com crianças pequenas, a pessoa que está fielmente na igreja há anos, o estudante na faculdade, a pessoa que está se divorciando ou no meio de uma crise financeira. Então, sempre quando a gente termina de construir o nosso sermão, chega no final dele, eu tenho que ler e fazer essas perguntas para o meu texto. Como que isso vai ajudar alguém que está numa estação diferente da minha? Porque eu tenho a tendência a acreditar, quando eu estou construindo o meu sermão, que todas as pessoas estão na mesma estação de vida que a minha. Eu tenho a tendência de escrever aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo. Mas o desafio do pregador é entender que tem pessoas de diversas estações na sua vida que vão me ouvir. E eu preciso olhar para o meu texto e dizer: aqui pode ter uma pessoa que está se divorciando, aqui pode ser uma pessoa desempregada. Então, eu preciso trazer uma reflexão que abranja todas as estações. Que todas as pessoas que me ouvirem, que estiverem em situações bem diferentes da minha, elas possam também entender e ser abraçados por esse sermão, né? E isso vai exigir um cuidado muito especial enquanto a gente está desenvolvendo o sermão. Eu acho que tudo aquilo que eu tenho falado aqui, vocês conseguem entender a responsabilidade de montar um sermão, né? E ainda assim, existem pessoas que acreditam que é só fazer uma leitura superficial, que tá tudo certo, tá tudo bem, vai lá que Deus vai te usar. Eu acredito sim que Deus vai usar as pessoas, mas cabe a nós também nos organizarmos, estudarmos, né? E dedicarmos um cuidado especial ao texto bíblico e às pessoas que vão nos ouvir. Quarto ponto, trabalhe duro na aplicação, né? E eu queria aqui falar para vocês que eu acredito que a aplicação do texto bíblico talvez seja o grande ápice do sermão, porque o enredo, né, a introdução é sempre aquela chamativa, você tem que pegar a atenção das pessoas na sua introdução, você tem que trazer essa atenção delas, né, ganhar. O enredo é o texto bíblico, é aquilo que você estudou do texto, o contexto, para quem ele está falando, então você vai trazer a história bíblica. Mas para mim a aplicação ela é o mais difícil e também o mais importante, porque é o lugar onde as pessoas vão ouvir e vão obedecer aquilo que você está falando, né? Muitas pessoas vão seguir aquilo que você está falando como aplicação do texto. Então, para mim, é o ponto mais perigoso, porque se eu não tiver cuidado em como aplicar e eu fazer a aplicação errada desse texto, as pessoas podem ser prejudicadas por isso. Pessoas podem aplicar o texto bíblico de maneira incorreta por causa de uma fala minha. Então, eu acredito que a aplicação do texto ela é o sucesso do sermão, né? Ela vai dizer se as pessoas vão seguir ou não, né? E aqui eu queria compartilhar também com vocês um texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Van, coloca no chat pra gente. Aqui, ó. Quero ler aqui com vocês.
Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Gente, esse para mim é um texto bíblico de aplicação, né? Aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica e aplica corretamente, vai ser como uma casa firmada na rocha. Então, se eu não fizer a aplicação correta, eu posso estar destruindo essa casa. Então, eu acredito muito nisso, né? Esses dias, compartilhando aqui para vocês, e sempre sendo muito ética, tá? Quando eu trago esses exemplos. Aqui não é nenhum ataque a nenhum pastor ou pastora, mas é sobre trazendo para vocês a importância que nós temos de estudar o texto bíblico e trazer ele de uma forma correta para não prejudicarmos ninguém. Eu gosto muito de ouvir pregações, né? Eu gosto de procurar no YouTube, eu gosto, né, de pesquisar, eu gosto de ficar ouvindo outras pessoas, para a gente sempre ter a nossa mente, né, também oxigenada. E sábado agora eu estava assistindo uma pregação de uma pastora, gente, que ela tem mais de 200.000 seguidores. Ela é muito famosa, né, assim, no meio gospel. E ela estava ministrando num culto de mulheres para mulheres, né. E o contexto da pregação dela, primeiro que ela usou a vida dela do começo ao fim da pregação. Então, eu não vi nenhum enredo bíblico a não ser a vida dela. Então, ela usou o exemplo da vida. E esse é um grande problema, porque quando a gente não tem conteúdo bíblico, nós usamos exemplos da nossa vida. Trazer algo, né, um fato, um ponto, isso une as pessoas, traz as pessoas, né, para o contexto. É importante quando, por exemplo, a história do aspirador, que o Rô contou numa pregação. Isso faz vocês lembrarem até hoje. Então, isso é importante, mas que isso não seja a pregação toda, um exemplo de vida da pregação toda, porque eu não tenho exemplo maior para trazer para vocês do que Jesus, do que a palavra. Eu acho que nada que eu trouxer da minha vida vai ser melhor do que a Bíblia. Então, é muito importante que a gente tenha esse contexto bíblico. E do começo ao fim, essa pastora usou exemplos da vida dela, exemplos da história dela. E aí, para finalizar, ela usou um texto bíblico de Marta e Maria, um texto muito conhecido por todos nós, né? Que Marta era a que fazia o serviço da casa e Maria que ficou aos pés de Jesus, né? E, gente, pela primeira vez na minha vida, eu ouvi esse contexto de uma forma totalmente errada, totalmente fora daquilo que a Bíblia realmente diz. Ela queria impulsionar as mulheres a irem, a fazerem algo para Jesus, a trabalharem, né, a se posicionarem, a cumprirem o propósito. Gente, é o que eu mais falo para as mulheres, vocês precisam cumprir o propósito, né? Mas a gente pode pegar esse texto e dar de exemplo. E ela pegou Marta, e ela disse que nós mulheres deveríamos ser como Marta, porque nós deveríamos fazer, fazer e fazer. Gente, só que eu acho que ela pulou a parte de que Maria escolheu a boa parte, que Jesus disse que Maria escolheu a boa parte. Então, por isso que é muito perigoso a gente não estudar o texto bíblico, porque aquelas mulheres podem sair daquela igreja e se colocarem numa frenética de serviço ao reino. Mas se nós entendermos esse texto, é importante o papel de Marta? Sim, muito importante. Nós devemos servir a Jesus. Mas é muito importante nós termos o nosso momento de Maria, aos pés de Jesus. Nós não podemos entrar numa frenética de fazer as coisas e esquecer que também nós temos que ficar o nosso momento ali de ouvir, de ter a nossa intimidade com Cristo. Então, gente, eu fiquei assim, pasma com aquela pregação. E eu fiquei preocupada, como aquelas mulheres sairiam dali, numa frenética em fazer ou também no equilíbrio da vida, em termos os nossos momentos de Marta e termos os nossos momentos de Maria. Então é muito importante que a gente entenda
o contexto para que a gente não erre na nossa aplicação. Não erre na nossa aplicação, né? E o trabalho de Jesus da mensagem era isso, né? Quando ele levava a mensagem, quando a gente ouve, né, que nós precisamos perdoar, né? A mensagem de Jesus é sobre o perdão. Nós precisamos perdoar. Gente, quando nós perdoamos, nós estamos num processo de santificação. Então, a aplicação de toda a mensagem de Jesus é a santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o objetivo de Jesus no final é que a gente tenha uma vida santificada. Então, quando a mensagem está lá, precisamos perdoar os nossos irmãos. Quando nós aplicamos o perdão, e aí eu saio da igreja e na segunda-feira eu vou perdoar ou pedir perdão a quem eu preciso, eu estou aplicando e eu estou na santificação. Eu estou num processo de santificação. Então, a mensagem de Jesus gira em torno da aplicação. Ele precisa que a gente aplique. Ele precisa que a gente obedeça aquilo que a mensagem dele diz. Então, a importância da aplicação bíblica para nós. Vamos lá, compartilhar aqui de novo. Como pregadores, é nossa obrigação mostrar às pessoas como elas podem absorver a palavra de Deus que ouviram no domingo e aplicá-las às suas vidas na segunda-feira. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que perguntar, quando eu construo e vou para na parte da minha aplicação, eu preciso olhar para aquela aplicação e dizer, essa pessoa vai poder aplicar isso na segunda-feira? No trabalho dela, no casamento dela, nos negócios, como que essa pessoa vai aplicar na segunda-feira, na terça, na quarta, isso que eu estou colocando como minha aplicação. Então, eu sempre faço essa pergunta quando eu termino o meu texto. O que as pessoas podem fazer com isso? Como elas vão aplicar aquilo que eu estou dizendo? E se a resposta vem, é porque eu estou num caminho certo, né? Então, eu acredito que sempre o domingo, para todos nós, o domingo é um bom treino da nossa vida real na segunda, né? Quando nós estamos ali na igreja, ouvindo a palavra de Deus, absorvendo, é um treino, porque na segunda-feira é onde a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido. Quinto e último ponto, seja sempre cristocêntrico. Quando você construir o seu sermão, você precisa ser cristocêntrico. E isso é uma coisa que a nossa igreja, né, eu falo isso com muito orgulho, nós tentamos ser cristocêntricos, né, e não abrimos mão disso em tudo. Né? O Rô sempre diz, do estacionamento ao púlpito, nós queremos ser cristocêntricos. É num abraço de recepção, levar Jesus em todas as nossas atitudes. Então, tudo que a gente vai fazer, nós precisamos levar Cristo, né? Seja numa pregação de Antigo Testamento, no final dela tem que ter Jesus, tem que ter Cristo, tem que ter processo de redenção, tem que ter Jesus. Porque quando a gente leva Jesus, nós eliminamos qualquer possibilidade de falharmos. Quando nós somos cristocêntricos, dificilmente nós vamos falhar na propagação dessa mensagem. Dificilmente nós vamos falar de nós mesmos. Dificilmente nós vamos contar a nossa história, porque nós temos conteúdo de Jesus para passar para essas pessoas, experiências bíblicas para passar para essas pessoas. Então, a nossa postura ao preparar um sermão deve sempre garantir que a gente saia dos holofotes e que a gente coloque Jesus num lugar de evidência. Então, quando quando o Rô, quando o pastor Ferreira, todos os nossos pastores estão pregando, a intenção é essa, que vocês não nos vejam, mas que vocês vejam Cristo em nós, através da mensagem bíblica. Então, essa é a importância de colocarmos Jesus em evidência, né? E trazer Jesus. João Batista fazia muito isso, né? Levava Jesus o tempo inteiro. Vamos lá. Faça de Jesus sempre o personagem principal. Então é isso. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, em todas as atividades da ADAI, em todos os departamentos da ADAI,
todos os voluntários, tudo que nós fazemos, nós precisamos apontar para a Jesus. Ele é a razão de estarmos hoje aqui nesse Zoom reunido. Não havia outra razão de nós estarmos hoje, numa quarta-feira, 8 horas da noite, né? Agora já são 9, nos reunindo, se não fosse Jesus a razão principal aqui. Ninguém está aqui para me ouvir, mas vocês estão aqui para aprender sobre Jesus. Ele é a nossa motivo ele é a nossa razão de vida. Ele é a razão pelo qual nós somos igreja hoje, né? Então nós nos reunimos apenas para ouvir e para falar sobre Jesus. Uma igreja irresistível passa por uma pregação irresistível. Então, não tem como sermos uma igreja irresistível se a nossa pregação também não for irresistível. E se ela apontar para Cristo, com certeza, ela será irresistível. Né? Então, se queremos que as pessoas sintam o desejo de estar em nossa igreja, em nossa comunidade, não só num domingo, mas na semana seguinte também, precisamos oferecer, então, a todas essas pessoas que estão lá com a gente de domingo, que estão no YouTube, que estão nos ouvindo através de plataformas digitais, um excelente momento de reflexão da palavra, né? Que as pessoas consigam entender não só o contexto bíblico, mas também aplicarem na sua vida cotidiana, né? Então, isso vai exigir de todo pregador, de toda pessoa que transmite a palavra de Deus, preparo e intencionalidade da nossa parte, né? Eu sempre digo que a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. Então, se a gente deseja que as pessoas estejam com a gente nessa igreja irresistível que a gente quer construir, precisamos também ter uma pregação irresistível que leve Cristo a elas, né? E esse cuidado que nós precisamos ter. Um exemplo que eu tenho à mente aqui, já para finalizar e já para entrar nos exercícios de fixação com vocês, foi quando todos vocês, eu acho que a maioria aqui, se não todos, a maioria, sabem que os nossos temas, né, eles são feitos um ano antes das pregações de domingo. São raras exceções que às vezes o Rô muda o tema de domingo, mas principalmente quem é dos Kids aqui, os voluntários dos Kids sabem, né, que nós temos já o tema do ano todo, até para eles trabalharem nos Kids também. Então, a gente não muda, é bem difícil a gente mudar, e além do tema, tem o texto bíblico. E eu lembro que um dia o Rô não pôde estar pregando na nossa igreja, era aniversário de Colorado, e ele pediu para eu ministrar, e aí o texto era sobre descanso, se eu não me engano o tema era esse, eu não me lembro, mas o salmo que estava como referência bíblica era o Salmo 91. E, gente, cá entre nós, eu nunca tinha estudado assim, né, a ponto de uma pregação, tinha feito leituras superficiais do Salmo 91, mas nunca tinha estudado, né, à risca. E aí eu comecei a estudar o Salmo 91, não sei se alguém lembra dessa pregação que eu fiz, mas como Deus foi ministrando assim no meu coração durante aquele estudo bíblico, meu Deus, o tema era Posso Descansar. E eu trouxe tantas coisas, se eu mostrar para vocês, eu guardo os meus rascunhos de exegese, né? Desse estudo, gente, é gigante, assim, tem muitas folhas. E eu tinha que fazer de uma forma clara, né? Mas eu lembro que quando eu fui aplicar esse texto, e aí eu comecei a estudar, eu entrei em crise para aplicar esse texto. Porque é um texto que, se a gente não entender, ele nos leva à crise. Porque ele fala sobre 10 mil vão cair ao seu lado, né? 1.000 ao seu lado, 10 mil... Oh, gente, confundi tudo aí. Vamos lá. 1.000 à sua direita, é isso? E 10 mil... Oh, gente, esqueci. Fala aí, 1.000 Gustavo. cairão ao seu lado, 10 E mil... 10 mil à sua direita. Gente, tô nervosa, né? Esqueci agora. Mas é isso aí. E você não será atingido. Gente, eu entrei em crise. Como que eu vou aplicar esse texto para uma sociedade que está no meio de uma pandemia? Tiveram pessoas da nossa igreja que perderam seus entes queridos, né? Esposas que perderam maridos, maridos que perderam esposas com a pandemia. Como eu vou dizer que eu estou protegida se a gente está nessa fase que nós estamos de vida? E eu entrei em crise. Gente, como foi difícil construir esse texto. E aí a gente vai pedindo direção para Deus e vai estudando cada vez mais o texto. E a minha aplicação, e eu compreendi esse texto, é que por mais que a gente enfrente todas essas turbulências do dia a dia,
Por mais que às vezes até toca, não vai tocar na nossa essência. Então, quando o Salmo 91 vem dizer que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, é aquilo que está dentro de você que não vai ser atingido. Então, você pode passar pelo desemprego, posso, mas a essência que está dentro de mim não vai ser atingida. Eu posso perder quem eu mais amo, essa pessoa pode morrer, mas a essência de Cristo que está dentro de mim não será atingida. Então é a eternidade que não vai ser atingida. E eu consegui entender esse texto, estudando ele, e eu trouxe para essa aplicação. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Para vocês entenderem a importância da gente estudar. Porque se eu levo só esse versículo para aplicação, eu posso frustrar pessoas que estão desempregadas, eu posso frustrar pessoas que perderam pais, mães com a pandemia. Então é muito importante a gente entender o texto e trazer a aplicação de uma forma como que Cristo traria para nós. Eu sempre peço isso para Deus quando eu estou construindo. Senhor, me revele nesse texto aquilo que está aos meus olhos em oculto. Me revele aquilo que o Senhor quer trazer para a tua igreja. Que não seja a minha interpretação, mas que seja a tua interpretação através da minha vida. Então, com o estudo, Deus pode te revelar. Deus pode te revelar sem um estudo? Pode, ele é capaz de fazer tudo, gente. Mas é tão importante a gente ter a nossa parte, é tão importante Deus ver de nós o nosso esforço, a nossa dedicação em buscá-lo, em ter aquele prazer de estar aprendendo para passar de forma correta. Essa é a nossa responsabilidade, né? E eu acho que a Adai vai fazer 18 anos. Domingo nós iremos comemorar os 18 anos da Adai. E acho que a gente já mudou tantas coisas na Adai, né? É uma parede preta, é uma iluminação, tantas coisas que o nosso pastor é meio doidinho e ele se enjoa das coisas e vai lá, não, vamos mudar aqui, vamos mudar ali, é uma parede vermelha, não, agora é um tijolinho. Então, ele é assim, né? Então vai mudando tudo. Mas, gente, eu posso dizer que em 18 anos que nós estamos na igreja, a essência da nossa igreja, Cristo sendo levado às pessoas, isso não mudou. Então, essa é a nossa responsabilidade, seja no sermão, seja na pregação, seja nas nossas atitudes, no voluntariado, em qualquer coisa. Nós temos a responsabilidade de levarmos Cristo. Se queremos ser uma igreja irresistível, devemos também ter essa responsabilidade, esse cuidado de termos sermões irresistíveis também. Enfim, eu quero aqui compartilhar as perguntas para vocês anotarem e responderem na casa de vocês, né? Isso, se vocês quiserem, eu recomendo que vocês, assim que a gente acabar aqui, vocês já façam esses exercícios em família ou sozinho, se você estiver, para que você não deixe passar e depois esqueça. É importante que você faça esse exercício, até para fixar em você esse conteúdo, né? E essas são respostas bem pessoais, então que vocês reflitam e respondam, né? A primeira pergunta é: você tem um desafio? Se pudéssemos acrescentar um sexto ponto à aula de hoje, qual você acrescentaria? Então, se você fosse montar um sermão frente a esses 5 pontos que nós falamos, qual seria o seu sexto ponto? E a segunda pergunta: pensando em preparar uma pregação irresistível, dos 5 pontos apresentados, qual você acredita que teria mais facilidade e qual mais dificuldade em seguir? Por quê? Então, se você é essa pessoa que quer construir sermão, essa segunda pergunta aí é para você. Qual é o que você teria mais facilidade e qual é o que você teria mais dificuldade? E nós queremos agradecer também o Adai College, que todo esse conteúdo é dado pelo Adai College, né, para a gente. E hoje, gente, de verdade, só não estuda quem não quer, né? É tão gostoso estudar a Bíblia, e só não estuda quem não quer. E aqui eu não estou falando para poder falar do Adai College, gente, o Adai College está aqui, não. Se você quiser estudar também, tem coisas de graça na internet. Só que você precisa saber, né? No mínimo um pouquinho aí, para você não absorver coisas erradas. Então, é sempre bom que você tenha uma indicação de uma instituição, que seja uma instituição séria, para que você também não absorva conhecimento errado aí. Então, sempre avaliem isso, gente. Avaliem isso, para que a gente não erre. E é bom a gente ter conhecimento
para que a gente também não aprenda errado. Porque, olha, esse conteúdo, né, dessa pastora que eu citei, se eu não tivesse o conhecimento da palavra de Deus, né, desse texto bíblico, talvez eu também acharia que a aplicação seria melhor. Exemplo, nós sermos Marta o tempo todo e esquecermos Maria, né? E não é. Então a gente precisa ter esse conhecimento. Martinho Lutero, para encerrar aqui, eu quero compartilhar essa frase com vocês. Ele disse uma frase que disse assim, ó: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, se você tem visto muitos milagres, mas esses milagres não te levam a Jesus, não te levam às escrituras de forma correta, não é legal. Não siga isso. Então, eu acho que Martinho Lutero tinha conteúdo para deixar essa frase para a gente, né? Tinha respaldo para deixar essa frase para a gente. Então, que a gente entenda isso. Eu quero encerrar aqui com a galera do YouTube, das plataformas digitais.